há dúvidas, não há dúvidas de que as notícias sobre o terrorismo, sobre o vandalismo em Brasília no dia 8, nos impactam e se tornam, aparentemente, quando eu digo na aparência do noticiário, principalmente das TVs abertas que passam o dia inteiro, principalmente algumas news, agora falando sobre os eventos do dia 8 de janeiro de 2023. Recebi mensagens e ligações de pessoas que falaram do seu estado de nervosismo, porque o que ocorreu em Brasília, na sede da Suprema Corte, do Palácio do Planalto do governo do Brasil, do Congresso Nacional, dava clara sensação de se derramar sobre as pessoas por todo o país. E não só no Brasil, portanto, não só dentro do nosso país, mas no mundo inteiro. E de que nós vivíamos realmente uma guerra com o povo brasileiro derrotado. Sim, a sensação que muitas pessoas me transmitiram foi a de que houve um embate com uma turba furiosa, raivosa, plena de ódio, de deboche, de ironia, de anarquia, com a claríssima intenção, os atos não negam essa intenção, esse objetivo de criar em Brasília um centro de operações golpistas que se esparramasse pelo Brasil. Então não há dúvidas de que as notícias sobre Brasília ainda continuam muito quentes e nos causando sensação de nervosismo. Agora, é evidente que o que houve em Brasília, o terrorismo em Brasília, não é algo isolado. Nos causou impacto porque ali as coisas eram transmitidas ao vivo, pelas televisões e até mesmo pelas redes sociais. Com gente fazendo o que fez, inclusive defecando sobre móveis no Supremo Tribunal Federal, com claríssimo objetivo de criar uma situação de desprezo ao país, à República. Não foi fato isolado. Quando se via Bolsonaro debochar das pessoas com dificuldade para respirar, tal era o grau de sufocamento por causa da contaminação com a Covid-19, nós já nos estarrecíamos, mas hoje fica ainda mais claro que o que ocorreu em Brasília já vinha ocorrendo em termos de terrorismo com a noivinha do Aristides, que fez o que fez, debochou dos doentes, debochou da ciência, minimizou o conhecimento, minimizou as vacinas. Foi responsável, sim, pela morte de mais de 700 mil pessoas. Dessas, certamente, 600 mil não precisariam morrer se houvesse governo solidário, governo que governasse o país, que cuidasse das pessoas. Então, lá já estava o terrorismo.
As pessoas não sentiram muito, porque estatísticas sobre a morte, sobre as contaminações, pareciam criar uma aura de costume, de hábito. As pessoas se acostumaram com as mortes. Mas aquilo já era terrorismo. A matança através das armas e já começou antes da eleição de Jair Bolsonaro com o assassinato de Marielle Franco, de Anderson Gomes, o seu motorista, companheiro de trabalho. E assim foi se estendendo por todo o país, inclusive durante a campanha eleitoral. Novamente com Jair Bolsonaro debochando, por exemplo, de Dom Philips e Bruno Pereira. Segundo ele, foram mortos porque não deviam se envolver com aquelas questões de ataque e de agressão às terras indígenas, às águas indígenas, às matas indígenas. Então, agora o terrorismo cresceu e explodiu na cara do Brasil e chocou o mundo todo. Sem dúvida, esta notícia é muito importante. E ela deve nos chocar se ela ocorreu. E ocorreu. Ela deve nos sacudir perguntando por nós qual é a nossa posição diante de tudo isso, porque isto veio num crescendo. Todos nós nos estarrecemos com a pergunta: como o povo brasileiro, boa parte do povo brasileiro, inclusive que votara antes em Lula, Dilma, Haddad, foi capaz de votar nesta loucura de desnorteio do nosso país? Mas aquilo já era parte de um terrorismo que crescia como sombra, a sombra da morte. Morte, inclusive, da democracia. Até chegar ao auge agora. Mas nós que lidamos com a dialética, sabemos que nada é para sempre. Nem mesmo a morte é para sempre. E que há contradições que se impõem pela própria vida. E daí que houve uma notícia de fatos que aconteceram na segunda-feira que não foi divulgado na grande mídia. E que não ganhou a importância de muita gente. E que me parece que é muito significativa e mais hierarquicamente, em termos de juízo de valor, importante do que o que houve em Brasília. Porque o que houve em Brasília se categoriza como devastação, como destruição, como atentados, como terror, como morte. E o que houve segunda-feira foi exatamente o contrário. O que houve em Brasília no dia 8 foi justamente a expressão do que é o neoliberalismo e do que é o fascismo. As apurações até agora já mostram que há ali setores amplos do agronegócio, setores do empresariado brasileiro, setores das armas brasileiras, portanto, do mercado, que mostra a sua cara de uma forma aterrorizante, como ocorreu no domingo. Isso é verdade. Isso ocorreu. Agora, do outro lado, o que aconteceu segunda-feira, o que aconteceu na terça-feira, em todo o país, tem uma importância muito maior, porque é o enfrentamento de tudo isto e que não ganhou destaque porque não ocorreu em Brasília. Nem poderia ocorrer em Brasília, porque Brasília estava sob júdice praticamente. Brasília vive um momento de investigação. Todo mundo é suspeito em Brasília. E esse fato não poderia acontecer, mas aconteceu em quase todas as capitais do país e em cidades do interior do Brasil, que foi
foram atos promovidos pelos movimentos sociais e pelas centrais sindicais em defesa da democracia e contra o fascismo. Esta polaridade precisa existir. E foram milhares, foram milhões de pessoas para as ruas. Lá no Master, em São Paulo, onde aconteceram os grandes embates nesses últimos anos, o último deles foi agora, no dia 30 de outubro de 2022, quando ganhamos as eleições, o povo brasileiro ganhou as eleições, o Brasil ganhou as eleições contra o neoliberalismo, contra o fascismo, principalmente contra o fascismo, com milhões de pessoas ocupando a Avenida Paulista, pois houve um ato quase nessas proporções na segunda-feira à noite, dia 10. Na terça-feira, segunda-feira, dia 9. As centrais sindicais, os movimentos sindicais, esse leque enorme de movimentos sindicais, os partidos se mobilizaram para defender a democracia. E eis a diferença entre fascistas e democratas, entre fascistas e esquerda, entre fascistas e a classe trabalhadora organizada, entre fascistas e os movimentos sociais que defendem o país. Enquanto os fascistas são violentos, são sangrentos, são desrespeitosos para com a pátria, os movimentos sociais e a classe trabalhadora são, pelo contrário, extremamente respeitosos e cuidadosos com as coisas públicas, porque são deles, também são nossas. Então, já houve manifestação contrária, já houve o contraditório, já houve a manifestação da contradição. Isto é extremamente esperançoso. Significa que as brasas da resistência, as brasas da luta se encontram acesas, foram sopradas e elas hão de se transformar em chamas de democracia, em chamas de liberdade, em chamas de dignidade, em chamas de valorização do país que deve ser para todos, em chamas de valorização da pátria que deve ser defendida pelos patriotas e não pelos patriotários, como ocorreu em Brasília. Então, esses movimentos de segunda e terça, essas manifestações, estas sim, manifestações de paz, buscando democracia e paz, são manifestações que devem aumentar. Por que que devem aumentar? Por que que elas devem engrossar? Por que que elas devem se fortalecer? Porque se o povo é jogado, é largado, é abandonado, no vácuo surgem os bandidos, os fascistas, os terroristas. Tanto que muita gente que aderiu a Bolsonaro estava do lado de cá. E confusa, encharcada pela propaganda da mídia burguesa neoliberal, encharcada pelas igrejas absolutamente satânicas, encharcada por tantas mentiras, por tantas fake news. Esta parte importante, a mais fundamental da sociedade brasileira, se deslocou para o fascismo. Agora é preciso que a resistência, que a defesa da democracia, que a defesa da paz, reconquistem essas pessoas. Lugar de trabalhador, de trabalhadora, não é no campo do fascismo. Lugar de trabalhador e de trabalhadora não é defendendo Jair Bolsonaro. Lugar de trabalhador e de trabalhadora não é jamais defendendo golpe. Lugar de trabalhador e de trabalhadora é na defesa dos interesses da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora quer a superação da desigualdade, que traz injustiça para muitos, que inclusive pode atrair muitos destes que foram a Brasília
porque eles estão com fome e lá tinha comida. O lugar da classe trabalhadora é no movimento de luta para reforçar os laços democráticos de promoção, de emancipação do país, a começar pela classe trabalhadora. Nós temos que ocupar o nosso lugar. O nosso lugar é na resistência. O nosso lugar é nas ruas. O nosso lugar é na luta. O nosso lugar é em defesa do nosso país. Isto é absolutamente digno. É digno de nossa parte não esperarmos somente do governo Lula, do presidente, dos seus ministros, não esperarmos somente de um Congresso Nacional que ainda não é bem formatado. É um Congresso Nacional perigoso. Defendermos um judiciário que atenda aos interesses da classe trabalhadora, que prefere a democracia do que o fascismo. Sabe que a democracia é que defende a luta contra a desigualdade, contra a miséria, contra a pobreza, contra o desemprego, contra um país que rebentou com a sua industrialização. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. É isso. A notícia mais importante foi referente à luta na defesa da democracia contra o fascismo. Vimos no domingo que o fascismo não deve ser tratado como uma brincadeira. Não deve ser tratado com tapinhas nas costas. Não deve ser tratado com conciliação. Não deve ser tratado com um paninho para limpar as suas impressões digitais criminosas. O fascismo tem que ser tratado com mobilização da classe trabalhadora, com mobilização popular. Temos que meter na nossa consciência de que o Brasil só será defendido não por Forças Armadas. Forças Armadas têm sua missão definida pela Constituição Federal. Mas a defesa do Brasil democrático, do Brasil justo, o Brasil que deve chegar na paz total, depende de nós, da nossa mobilização, do nosso envolvimento, do nosso compromisso prático na luta. Eu lamento muito que eu esteja numa situação que eu não tenho condições de ir mais às ruas, em virtude do problema que vocês sabem que me atinge, da visão que se diminui cada vez mais. Mas eu sinto cócega na garganta para falar, sinto cócega nas mãos para dá-las a tantos outros que lutam e que se unem. Sinto cócega nas pernas que pedem para caminhar junto com o povo na defesa do Brasil. Esse é o mergulho que nós devemos fazer, para perceber que no meio de todos esses cacos dos destroços de Brasília, deixados pelo fascismo, queira o seu Silas Malafaia ou não queira que isso seja fascismo, isto é fascismo. Pelos destroços deixados pelo ódio, pelo caos, nós enxergamos também aqui, nesse mergulho, o nosso povo belo, cantando, empunhando bandeira do Brasil, que é nossa, é de todo o povo brasileiro, empunhando nossas bandeiras vermelhas, bandeiras dos nossos movimentos, bandeiras dos nossos partidos, para defender o nosso país. Este mergulho nós precisamos fazer. E não fazer para depois virmos à tona, emergirmos sem nada fazermos pela mobilização, pela defesa do nosso país, em conjunto com o nosso povo. Voltaremos a esse assunto. Esse é um assunto predileto aqui em nosso canal, em todos os programas. Abraços proféticos e revolucionários.